Prezados irmãos e irmãs, amigos e amigas do nosso canal, mensagem da ultimahora.org.br, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. Nosso desejo é que Deus esteja vos abençoando através dos conteúdos que postamos aqui. São hinos, meditação da palavra de Deus, orações, e o objetivo é inspirar todos aqueles que têm contato com os nossos conteúdos a construir relacionamento pessoal com Deus. É ir na contramão do mundo, não é? Porque as pessoas hoje têm uma facilidade muito grande, sempre foi assim, né? Nós que somos gentios, nós que somos da linhagem gentílica, né? Da linhagem dos gentios, que não somos judeus, não somos samaritanos, nós somos da linhagem dos gentios, que a Bíblia identifica como adoradores de ídolos. É a Bíblia quem fala que somos, como gentios, adoradores de ídolos. Se temos algo em que nos orgulhar, não é? Como cristãos, como cristãs, é da graça. Quer dizer, não é nosso merecimento, não é? Pela graça nós podemos dizer, somos cristãos, somos cristãs, cremos em Deus. Mas a nossa natureza pessoal é gentia. A nossa natureza pessoal nos leva a buscar ídolos, a fazer ídolos, a construir ídolos, a confiar em ídolos, a direcionar a nossa fé para ídolos, porque somos gentios. Então, como gentios, temos essa tendência. Isso é uma tendência que nós temos na nossa natureza pessoal. Por isso que dizemos que vamos na contramão quando começamos a construir relacionamento pessoal com Deus. Porque o normal, o gentio, o que está na nossa natureza pessoal é construir ídolos, é nos confiar a nossa fé no fato de estarmos ligados a alguma religião, ligados a algum grupo, ligados a alguma liderança humana, e isso é idolatria. Nós vamos ver isso hoje. Temos visto isso ao longo aqui do canal. Por isso que não desejamos que você entenda esses conteúdos que nós colocamos aqui como ataque a alguma liderança específica, alguma igreja específica, algum grupo específico. Não é isso. Não é isso. Entenda o objetivo. Entenda o real objetivo. E o real objetivo é levar a mim e a todos aqueles que, de forma geral, levar a nós, através desse compartilhamento, através dessa meditação, dessa reflexão, levar-nos a crer em Deus através da sua palavra. E a mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, ela tem esse objetivo. Então, inclusive pessoas, não é? Pessoas que hoje, ou que sempre existiram, né? Desde que ela foi conhecida. Pessoas que, inclusive, preste muita atenção nisso, inclusive, pessoas que, os sistemas, lideranças que usam, inclusive, esta mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias. E, através dela, através do compartilhar conhecimento dela, da mensagem, se estão usando a mensagem para construir lideranças humanas, levando pessoas a crerem neles, também está errado. Porque a própria mensagem que Deus tem nos enviado nos mostra que organizações, que lideranças humanas não é plano de Deus. E nós vamos aprofundar nisso aqui no tempo que dedicamos aqui. Mas, para isso, vamos iniciar a nossa meditação abrindo a nossa Bíblia em Números, capítulo 3, ou melhor, capítulo 21, Números capítulo 21, a partir do versículo 4, quando está registrado aqui as serpentes ardentes e a serpente de bronze. Contextualizando aqui o que aconteceu. Os israelitas começaram a reclamar, a clamar contra Deus, da vida que eles estavam levando ali no deserto, né? E
Então, como eles começaram a reclamar, a clamar contra Deus, Deus enviou ali serpentes, e essas serpentes picaram o povo, e morreu muita gente em Israel, ali, dentre o povo. Estou falando do versículo 6 aqui, do capítulo 21 de Números. E por isso o povo veio a Moisés, versículo 7, disse: havemos pecado. Aí eles reconheceram, quando começou a morrer o povo, aí eles reconheceram. É sempre assim. Enquanto não começa a morrer pessoas, sair pessoas, morrer, ir para o mundo, né, morrer na fé, não se acorda, continua em pecado, né? E alguns realmente morrem espiritualmente, morrem fisicamente, né, se perdem. Aí alguém acorda e, eu acho que nós estamos em pecado, né? É assim que acontece, sempre foi assim. A história só se repete. Então veja, havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, o Senhor que tire de nós estas serpentes. Aí sobra para Deus ainda, né? É Deus que é Ele que tire, quer dizer, em outras palavras, Ele que se vire agora para tirar essas serpentes, né? Trouxeram sobre eles as serpentes por serem caluniadores, por serem reclamões contra Deus. E aí, o que Deus que tire agora, né, as serpentes. Mas, enfim, Moisés intercedeu pelo povo, orou pelo povo. Então disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido pecado, olhar para ela. Então Moisés fez uma serpente de metal, que é a serpente de bronze, e pô-la sobre uma haste. Sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Prezados, pregando o sermão Olhe, o profeta de Deus para esta era, se você não conhece, nunca ouviu falar, tem uma série, abaixo dos nossos vídeos tem link que leva para essa série. Você crê na Bíblia, e essa série apresenta o que é a mensagem para os nossos dias. Preste atenção nesta leitura aqui, do parágrafo 107 do sermão Olhe. Preste atenção no que o mensageiro, que esta mensagem vai nos dizer a respeito disso, dessa serpente, que nós acabamos de ler aqui em Números, capítulo 21, a partir do versículo 4. Se os homens viessem e olhassem naquela serpente como um ídolo, eles não receberiam nada. Isso é profundo, preste atenção. Mas quando o verdadeiro crente veio e olhou naquela serpente com a verdade espiritual revelada, aquela serpente, mesmo sendo em forma de serpente, representava o pecado já julgado. Vamos para João capítulo 3, versículo 14 e o 15. Esta mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, ela não é teologia, ela não é conhecimento de homem, ela é a boca de Deus. Ela é Deus falando através de um ser humano. Amós 3,7, se você nunca leu Amós 3,7, Apocalipse 10,7, Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, são referências que você deve analisar, que você deve ler. Mesmo você que se apresenta, que se diz um crente da mensagem, um crente que ouve, que é um seguidor da mensagem, você deve tomar conhecimento dessas leituras, ter bem claro isso. Porque há um engano tomando pessoas ditos crentes da mensagem. Nós vamos entrar nisso aqui. Crentes da mensagem estão sendo enganados. São João capítulo 3, versículo 14 e o 15. Preste atenção. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, a serpente e a mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, ela é a Bíblia. O que ela faz é nos ajudar a compreender melhor a Bíblia. Mas ela é a Bíblia. Nós chamamos que a Bíblia é revelada.
Mas muitos estão dizendo que está com a mensagem, como a Bíblia é revelada, e estão entendendo tudo errado, e estão, inclusive, fazendo dela como alguns fizeram com a serpente, ídolos. Preste atenção nisso. Aquela serpente, mesmo sendo em forma de serpente, estou lendo novamente o parágrafo 107 do sermão Olhe. Aquela serpente, mesmo sendo em forma de serpente, representava o pecado já julgado. Eles viram o pecado, a incredulidade deles já sob julgamento, vindo da serpente do jardim do Éden, e a serpente foi feita de bronze, que significa julgamento divino. O altar foi feito de bronze, altar de bronze sobre o qual o sacrifício era oferecido, bronze, julgamento divino. Irmãos, por que dizemos que há pouco dissemos que as pessoas têm confundido, inclusive, esta mensagem? Preste atenção. A serpente que Deus mandou construir, ela não foi indicada por Deus para servir como ídolo. A mensagem está nos dizendo que aquela serpente, ela era um tipo, e eles deveriam olhar para ela como uma revelação, como uma ordem que Deus deu. A obediência à ordem que Deus deu faria com que eles fossem curados, como muitos foram. Se nós pegarmos a mensagem que Deus tem nos enviado hoje para os nossos dias, e nós olharmos para esta mensagem, que é poderosíssima, que atende, que mata a fome de pessoas que estão aí perambulando entre as denominações, que não têm mais alimento, que está com a Bíblia, pregando a Bíblia, mas tudo misturado com política, com dons bagunçados, fora de ordem, e não alimenta mais a alma. Então, aqueles que têm fome e sede de justiça procuram algo que alimenta. O que alimenta hoje nos nossos dias? A mensagem. A mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, ela é alimento. Ela é alimento, por isso que ela atrai aqueles que têm fome e sede de justiça, aqueles que ouvem o chamado de Apocalipse. Sai dela, povo meu. Jesus batendo na porta do coração. Então as pessoas estão com fome, elas vêm para a mensagem, ouvem a mensagem as atrai. Mas há um perigo hoje, nos nossos dias, que é pegar esta mensagem que Deus nos deu, pegar partes isoladas dela e ficar oferecendo como alimento. Mas, irmãos, me desculpe a expressão, usando a mensagem como papinha. Usando a mensagem só para matar a fome, mas não deixa o crente crescer. Não leva o crente a se tornar adulto, fica tratando a mensagem como papinha, como bebês. Inclusive o apóstolo Paulo disse, não posso falar-vos como adultos, tem que continuar falando como crianças, em outras palavras. Então nós podemos usar esta mesma mensagem que Deus tem nos enviado e ficar tratando delas com pessoas, tratando-as como bebês. O porquê bebês? Dependentes. Crianças dependentes do seu líder, dependentes da igreja em que congregam, da organização, do grupo, não sabe andar por conta própria, confia somente na fé do pastor, na fé daquele líder reconhecido no país, internacionalmente, não confia na sua própria oração. Isso é beber. Isso é olhar para a mensagem de forma equivocada. É fazer dela um ídolo, porque está usando a mensagem para direcionar a fé para uma pessoa, para uma organização. Isso é olhar de forma errada para a mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, que nos liberta dessas tonterias. E a própria mensagem, se nós olharmos a mensagem de uma forma íntegra, por completo, sem perder nada do que tem cada sermão, isso não significa que nós temos que nós não podemos compartilhar, comentar. Não é isso. Nós não temos tempo suficiente para entrar nessas questões, aprofundar mais nisso. Mas você compreende
Preste atenção nesse parágrafo que vamos citar aqui e você vê que se isso não é verdade. Veja se não está na contramão daquilo que vem acontecendo, inclusive dentro de grupos que dizem pregar a mensagem. Estão pregando, mas não está pregando a totalidade da mensagem, porque não abre os olhos do povo para que eles vejam isso. Preste atenção. Parágrafo 86, mensagem olhe, sermão olhe. Isto é o que a igreja deveria fazer. Isto é o que cada membro da igreja deveria fazer. Deveria focar fora toda dúvida e olhar somente para aquela palavra, não para o pastor, não para a organização, não para o grupo, não confiar a sua fé nisto, mas olhar para a palavra. Deus assim o disse e tem que ser desta maneira. Veja o parágrafo 89, final do parágrafo. Não me importa o que a companhia diz, o que o grupo diz, o que a liderança diz, se está fora da palavra, o que a denominação diz, você está com a mira ajustada, porque você sabe que você está atingindo o alvo. Que alvo? Cristo. Então você sabe que você está posicionado. Depende em que você está olhando. Aqueles israelitas que olharam para a serpente de forma errada, sem revelação, morreram do mesmo jeito. Há muitos olhando hoje, há muitos ouvindo, há muitos frequentando igrejas que pregam a mensagem, que estão morrendo espiritualmente. Há muitos líderes ficando cada vez mais confusos com a mensagem na mão. Por quê? Porque estão fazendo dela idolatria. Idolatria no sentido de usando a mensagem para que se tornem ídolos, usando a mensagem, pregando a mensagem, mas levando o povo para olhar para si mesmos. Olhando de forma errada, levando pessoas a olhar de forma errada, fazendo deles próprios ídolos, como muitos israelitas fizeram com essa serpente de bronze. Que Deus abra os seus olhos se você ainda não enxergou o porquê que Deus nos enviou esta mensagem. Qualquer ventinho vai te soprar para longe do alvo. É o que tem acontecido com as pessoas. Estão entendendo errado a mensagem, estão criando organizações, estão usando a mensagem para fazer dela uma denominação que prega a mensagem. Porque se você cria uma organização, você está criando uma denominação. Se você leva as pessoas a crer que tem que estar afiliado a um determinado grupo, tem que estar debaixo de uma determinada liderança humana, não importa se está pregando a mensagem, é denominação. A mensagem é contra isso. Aqueles que buscam, que leem, que procuram compreender a verdadeira essência da mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, aqueles que compreendem verdadeiramente por que a mensagem foi enviada, conseguem enxergar isto. Não fica preso em nenhuma organização. A própria mensagem nos leva a enxergar. Ela não defende de forma alguma. A mensagem não nos leva a nos tornar pássaros raros, de ficar em casa e não congregar em lugar nenhum, de não ter pastor, de não ter... Não é nada disso. Isso é outra tonteria que muitos têm adotado. A essência da mensagem é: congregue, tenha pastor, tenha uma igreja onde você congregar, mas uma igreja que prega a totalidade, um líder que prega a totalidade da palavra, que te ajuda a crer em Deus através da palavra, que usa esta mensagem, que compartilha esta mensagem, mas para mostrar qual é o caminho para buscar encher-nos do Espírito Santo, porque é Ele que nos liberta, é Ele que abre os nossos olhos, é Ele que nos revela. Irmãos, esse é a nossa meditação de hoje. Desejamos que Deus abra o seu coração, abra a sua mente, para que você possa compreender esta mensagem
como foi esta serpente para os israelitas. Salvação, libertação do pecado, porque ela mostra o caminho para nós nos libertarmos do pecado, para nós sermos salvos, para herdarmos a vida eterna, mas ela precisa ser entendida de forma correta, porque muitos estão pregando e muitos milhares estão ouvindo e estão olhando para ela como um ídolo, estão fazendo dela um ídolo porque estão compreendendo errado. E não é que estão adorando a mensagem, não é que estão adorando o mensageiro, não é isso. Pior do que isto, não que isto seja certo, mas pior do que isto, estão adorando, estão idolatrando pessoas que estão pregando aquilo que o mensageiro pregou, mas levando pessoas a crer nele, na pessoa dele, de confiar somente na oração dele. Não mostra para as pessoas que, na verdade, o que elas têm que fazer é construir relacionamento pessoal com Deus, porque a salvação é individual. Salvação não é porque eu estou ligado a determinado grupo, a determinada organização. Isso é mentira, isso é falácia do inimigo. Salvação é individual. Nós temos que ter relacionamento entre eu e Deus, entre você e Deus. Salvação é individual. E quem diz isso é a Bíblia. E agora nós vamos orar. E você repreenda todo o mal, toda a enfermidade pela autoridade que você, cristã, tem a partir da sua fé em Deus através da sua palavra. Eu vou orar, mas não confie na minha oração somente, confie na minha oração junto com a sua, porque eu confio na sua oração se você é um cristão, uma cristã. Você poderia orar para mim e eu seria abençoado, porque eu creio também em Deus. Então creia em Deus através da sua palavra e você será abençoado pela sua oração. Senhor Jesus, meu maior desejo é que o coração, a mente do meu irmão, a minha irmã que está ainda com a mente confusa, meio nublado, abra. E ele confie em Ti através da Tua palavra. E ele enxergue a mensagem que Deus tem nos enviado hoje para os nossos dias como uma libertação, não como uma prisão, não como uma ferramenta para criar organizações e prender pessoas, limitar as pessoas a confiança de grupos e de líderes. Isso tudo é uma falácia do inimigo, isso é um engano dos últimos dias, mas que essas pessoas tenham a mente liberada, aberta e possam compreender a verdade que é a mensagem através do abrir a nossa mente para crer na tua palavra, Senhor. Mas o meu irmão, a minha irmã pode estar enfermo, está precisando de emprego, está precisando de algum outro tipo de ajuda. Então eu uno a minha fé, a fé do meu irmão, da minha irmã, e nós repreendemos agora todo o mal, todo o espírito de enfermidade, de opressão, no nome do Senhor Jesus Cristo. Está repreendido agora, para que o teu filho, a tua filha seja abençoado, abençoada, e venha testemunhar para a honra e para a glória do teu nome, Jesus. Amém e amém. Deus continue te abençoando, Deus continue falando ao seu coração e até uma próxima oportunidade, Senhor nos permitindo. Até breve.